E 16, agora a pauta número 2. Mais uma reviravolta no cenário político. A Federação PSDB Cidadania vai apoiar a candidatura de Álvaro Dias ao Senado e César Silvestre está fora da disputa. Guto Silva também pode anunciar a desistência. A nova definição da composição formada pelos tucanos e pelo Cidadania foi anunciada ontem. Com isso, os partidos abrem mão do nome de César Silvestre Filho, do PSDB, que tinha sido oficializado na convenção realizada em julho. A decisão, segundo os tucanos paranaenses, foi imposta pela direção nacional das legendas e anunciada por unanimidade. A batida de martelo sobre a aliança com Álvaro Dias tem relação direta com a disputa ao governo em São Paulo. No estado vizinho, Rodrigo Garcia, do PSDB, lidera as pesquisas por uma pequena vantagem e pediu apoio do Podemos na corrida. A sigla concordou com a condição de que o Paraná, na Federação PSDB Cidadania, fechasse a questão em torno de Álvaro Dias para o Senado. Com a definição dos dois lados, o Diretório Estadual do PSDB e do Cidadania foi comunicado dessa decisão, tendo que recuar e desistir da candidatura de César Silvestre Filho. O ex-prefeito de Guarapuava, que tinha a pretensão de sair a princípio como governador, depois teve o nome confirmado ao Senado e agora terá que avaliar o próximo passo. Silvestre Filho informou ontem que vai se reunir com os dirigentes nacionais da Federação PSDB e Cidadania antes de se pronunciar oficialmente sobre o assunto. Mesmo beneficiado com a decisão de ontem, Álvaro Dias informou que só vai se manifestar na Convenção Estadual do Podemos, marcada para amanhã em Curitiba. Rapaz do céu, César Silvestre ganhou o prêmio de azarão do ano. E veja... o Álvaro Dias é o principal carrasco dele, Pedroso. Vamos lembrar aqui rapidamente, César Silvestre estava no Podemos, partido de Álvaro Dias. Queria ser governador, aí saiu de lá porque disse que o Álvaro não ia deixar ele ser candidato. Vocês lembram disso? Pois bem, aí veio pro PSDB. O PSDB, ele tentou ser candidato a governo, fez até propaganda, né, partidária pelo PSDB como pré-candidato ao governo, não conseguiu ser candidato. Aí sobrou para ele ser candidato ao Senado pelo PSDB. Tá bom. Aí quem reaparece na vida dele? Álvaro Dias. O Álvaro foi lá, fechou um acordo com o PSDB e tirou o César Silvestre da disputa. Então, definitivamente, César Silvestre e Álvaro Dias não foram feitos um para o outro. Então, o César Silvestre tem hoje uma reunião com o Bruno Araújo, que é o presidente nacional do PSDB, né? Ofereceram para ele... Informação em primeira mão, viu, Pedroso, Bia? Ofereceram pro César Silvestre ser o suplente do Álvaro Dias. Ele recusou. Pelo menos até agora. Ele recusou, quer conversar com a direção nacional do PSDB para ver o que vai fazer da vida, né? Estuda ali entre apoiadores, talvez sair para deputado federal, mas ele recusou ser o suplente do Álvaro Dias, justamente, imagino eu, por essa mágoa muito grande, né? O cara perseguiu ele, foi lá em outro partido atrás dele e acabou retirando a candidatura. Então, vamos ver o que ele vai anunciar aí pra frente. Talvez seja convencido lá em São Paulo a ser suplente, não sei. Vou acompanhar para ver o que acontece. Aí, sobre o Álvaro Dias, ele se reinventou. E a gente sempre diz aqui que em política a vaca voa, que é nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, olha de novo, tá de outro. E o Álvaro Dias só comprova isso. No começo dessa semana, o Álvaro Dias era dado nos meios políticos como fora do jogo, sabe? Até falamos aqui, fora da pista. E eu ainda falei, ó, ele tá fora da pista, lembra, Bia? Eu falei, mas ele pode voltar pra pista, ele tá ali no campo de brita, né? Mas ele é competitivo, ele daqui a pouco patina um pouco ali e volta pra pista. Foi o que ele fez. É muito importante esse apoio dele, do PSDB a ele, no caso. Muito importante. O PSDB não vai só dar tempo de televisão. Tenho falado com alguns militantes tucanos de alta plumagem aí, dizem o seguinte, ó, nós vamos entrar de corpo e alma. Não tem essa conversa não. O PSDB vai entrar, é com o prefeito, é com o vereador, é pedindo voto. Então é um apoio importante. Além disso, o Álvaro Dias deve negociar o apoio aí do PSB, do Luciano Dutti e do Solidariedade. Então ele vai ter uma chapa competitiva, ele vai ter o tempo de televisão quase igual a outros candidatos, e ele vem para fazer o debate. Álvaro Dias surpreendendo e se reinventando, Pedroso. É impressionante a resiliência, a durabilidade, o prazo de validade de alguns políticos nossos. É assustador, porque quando você pensa que, a onda dele já passou, ele de alguma forma encontra aquela última carta na manga e puxa. Só que muitas vezes eles contam não só
com as habilidades deles, mas eles contam também com o erro do adversário. Nesse caso, o Álvaro Dias ele foi muito inteligente porque ele soube o quê? Ele soube ficar quietinho, em silêncio, esperando o jogo acontecer. Eu quero conectar um fato que foi noticiado aqui também, que deu um gás para que o meio político aceitasse melhor, digerisse melhor esse movimento do Álvaro Dias. Sabe o que foi? Aquela frase do ex-juiz Sérgio Moro dizendo que não precisa da ajuda de ninguém. Quando ele falou isso, ele falou: tô jogando sozinho, a camisa 10 é minha e se bobear eu cruzo e faço gol. Os outros políticos falaram: ah é? Opa, então não precisa da ajuda de ninguém, tá ali no salto alto, tá tranquilo, nós vamos mostrar o que o sistema político pode fazer. E eles começaram a se reorganizar. O jogo lá em São Paulo ficou fácil, porque não pensem, Thiago, os dirigentes de São Paulo eles não estão olhando para o Paraná, estão. Eles olham o juiz Sérgio Moro e falam: esse cara não é do meio, esse cara nos perseguiu. Então você tem vários estímulos para manter o Álvaro, que é um candidato hoje competitivo, que compartilha ali a liderança das pesquisas dentro do jogo. Então, se por um lado você tem o Palácio Iguaçu trabalhando para limpar o terreno, para preparar ali o Paulo Martins para crescer, você tem também o sistema político tentando garantir musculatura para o Álvaro Dias disputar essa eleição. Então tem muita coisa para acontecer aí, muita coisa relevante, tá? E nesse caso, a experiência de ter guardado silêncio, ter esperado as peças do tabuleiro se mexerem, foi fundamental. Então, assim, não tá morto, já disse aqui o Mark, quem peleia. Então, nesse caso, o Álvaro Dias tem se mostrado bastante vivo. E não é só o PSDB, Mark, que está se organizando para, de fato, dar um apoio intenso pro Álvaro Dias. Tem deputados, inclusive, da base do governo, tá? Filiados, alguns, ao partido do governo, que já estão trabalhando ali em off para garantir alguma estrutura de apoio para o Álvaro Dias, justamente por entender que é importante derrotar, nesse caso, o Sérgio Moro. Então aquela frase de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo tem prevalecido nessas eleições. Mas é interessante também observar que essa movimentação de apoio ao Álvaro Dias não veio de dentro do estado do Paraná de uma forma orgânica e natural. Foi preciso uma movimentação em São Paulo para que ele pudesse trazer esse apoio também e manter a candidatura ao Senado. Bia, bem lembrado, mas é importante falar o seguinte também. Ela veio de fora, verdade. A raiz dela é lá em São Paulo, uma negociação nacional, mas ela foi bem recebida aqui dentro, tá? Ninguém aqui chiou. Opa! Minha direção nacional pediu, eu cumpro a ordem. Foi mais ou menos assim. Ninguém falou: não, mas é importante, estamos aqui já conectado com uma candidatura nossa, somos contra o Álvaro Dias. Não. Ficaram até felizes com o pedido, viu, Bia? Quando eles não querem, veja só, tem esperneio, vai pra justiça, vamos judicializar, tem que respeitar a soberania do partido. Foi aquela, puxa, coisa chata, hein? Tudo bem, bola pra frente, segue o jogo, vamos colocar o time em campo. E o cenário da corrida ao Senado pode também ter uma outra mudança nos próximos dias. O deputado Guto Silva, do Progressistas, se reúne hoje com o governador Ratinho Júnior para definir se continua ou não com a candidatura. O político pode abrir mão para tentar uma reeleição à Assembleia ou ainda retornar para uma das secretarias do governo após as eleições. Bom, eu não vou nem falar aqui. Eu avisei isso há 3 meses atrás. Guto Silva não era candidato. Não era. Ele tentou se viabilizar, o PP ajudou ele, ajudou bastante, não decolou, não é candidato. Na verdade, nunca foi candidato. É isso. Ele vai lá acertar com o governador que cargo ele vai ficar no governo. Amanhã nós vamos anunciar aqui provavelmente. É isso. Então, nessa reorganização que a gente acabou de falar, essas coisas vão ficando claras. Todo mundo está mexendo as suas peças no tabuleiro para garantir como as forças políticas do Paraná ficarão reorganizadas. Olha só, ouvinte, acompanhe. Você tem ali as forças do governador se alinhando de um lado, você tem as forças do que a gente pode entender ali a turma da Lava Jato se organizando de outro lado, e você tem o sistema político que gostaria de ter um Álvaro Dias que eleito não cria confusão, ou seja, não tem uma reorganização de forças do outro. Então você tem de fato vários polos, né? Você tem 3 polos principais nessa eleição que podem determinar, Mark, não só o futuro do Paraná nessas eleições, mas tem muito político já de olho nas eleições de daqui 4 anos. Então, tudo é muito importante, a gente precisa acompanhar com lupa e muita atenção.